Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Nas Ondas do Agro. Na apresentação, Sônia Bonato, a embaixadora do agro. Boa tarde! Hoje, dia 25 de setembro, acabamos de entrar na primavera. Estamos aqui novamente trazendo um programa ao vivo para vocês, através do canal no YouTube, pela Rádio Agro Hoje, a rádio 100% agro. Todos os programas aqui trazem informações sobre o setor do qual o produtor rural fica ciente. E olha, acompanha a gente aí pelo canal Rádio Agro Hoje. Você pode acompanhar através do site, tá? Rádio Agro Hoje. Tem o aplicativo e também tem o YouTube. Então, ficar sem rádio, você não fica, tá bom? E você que quer ser nosso parceiro, que pode estar conosco aí também, participando do nosso programa, é só entrar em contato com o WhatsApp 65999638161. Bom, e já que rádio é uma ferramenta de comunicação, a gente precisa falar de comunicação aqui também, principalmente no nosso setor. E nada mais, nada menos do que a Luciene Gazeta, que tem mais de 20 anos, depois ela vai falar precisamente quantos anos, comunicando aí sobre o agro, falando com a gente, trazendo pessoas, levando para pessoas essas informações. É um prazer tê-la aqui com a gente. Luciene Gazeta, que é jornalista, vou ler aqui para vocês, A Luciene Gazeta, ela é jornalista e eu falo que ela é CEO, tá, gente, da Matriz Comunicação, porque ela que criou, né, a Matriz Comunicação, mais de 20 anos no agro e consultora também sobre comunicação aí para as pessoas que queiram melhorar aí o seu jeito, né, de comunicar aí, tanto no agro quanto em outros setores aí. Mas eu gostaria de apresentar a Luciene para vocês como minha amiga também, tá, gente? A Luciene já veio na minha casa, tive o prazer de recebê-la aqui. Para mim é muito importante que as pessoas conheçam não só a Sônia Bonato, como também a propriedade e o trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, fico muito feliz. Luciene, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui, mas a agenda estava difícil. Estava difícil, Soninha. Graças a Deus, hoje deu certo. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Agro Hoje. Estar concedendo essa entrevista para você, para mim, assim, é uma honra muito grande. Confesso que eu fiquei nervosa, porque eu não estou acostumada a eu conceder entrevista, né? Eu levo os meus clientes, eu faço a entrevista, mas conceder entrevista é diferente, é uma experiência diferente para mim. O coração deu uma aceleradinha aqui, mas é um prazer estar aqui, espero poder contribuir aí com algumas informações, né? Nesses minutos que nós vamos ter juntas, para ajudar um pouquinho aí o agronegócio nesse assunto que é tão auge, assim, dos congressos, dos seminários, onde a gente vai, sempre tem uma palestra, sempre tem um painel que fala de comunicação no agronegócio, né? Exatamente. Porque hoje é um tema aí em pauta, aliás, é uma pauta quente e é um desafio para nós do setor do agronegócio, né? Que nós vamos vencer. Exatamente, se Deus quiser. Luciene, conta para mim aí a sua origem, né? Você é de onde? Nasceu onde? Estudou? Casou? Conta para nós. Eu nasci em São Caetano do Sul, São Paulo, na região do ABC. E logo pequena fui morar em Minas com os meus pais, onde eu morei até aproximadamente 7 anos. Depois voltei para Sorocaba, porque meu pai é mineiro, do sul de Minas, ali de Eloy Mendes, região de Varginha.
E minha família lá de Minas é de pequenos produtores rurais, né? Meus avós paternos, eles plantavam e colhiam e processavam, né? Café, feijão, milho também, alguma coisa de milho, e vaca leiteira, gado leiteiro. Então, quando eu era criança e adolescente, eu tive esse contato com agronegócio, que na nossa linguagem, né, de pai para filha, de neta para avô, era roça. Né? Era então, roça. A gente vai para a roça, né? Vamos passar as férias aonde? Na roça, lá na casa do vô. Então, agro, eu só fui conhecer depois que eu comecei a trabalhar no setor, né, com esse nome, né? Até o momento era a roça. E a minha família materna, né, da minha mãe é de Sorocaba, que é interior de São Paulo. Eu costumo falar que é na esquina de São Paulo, porque é uma horinha para chegar em São Paulo. A gente chegou em São Paulo, é só Deus sabe que horas que a gente vai chegar no endereço final, porque aí depende, tudo aí depende. Lá tudo depende. Então, eu estou bem próxima aí de São Paulo, e aí aqui eu moro já desde adolescência, né, desde pequena. A família da minha mãe é daqui, meus avós, meu avô era industriário e a minha avó dona de casa. E a minha mãe também era industriária. E aí, cresci, estudei aqui sempre em escola pública, né, primeiro grau, segundo grau, prestei vestibulinho no Centro Técnico Paula Souza, né, no Fernando Prestes, aqui em Sorocaba. Me formei na graduação, né, no colegial, né, que é o ensino médio hoje. Me formei em processamento de dados, que seria compatível aí a alguma coisa na área de TI, né? E aí eu queria seguir a faculdade, só que em outro ramo, não pensava tanto em TI, eu queria fazer jornalismo. Prestei a faculdade aqui em Sorocaba, me formei na Uniso, que é a Universidade de Sorocaba, é uma referência aqui em toda a região do interior de São Paulo, uma universidade gigante aqui. Eu fui da segunda turma de jornalismo, depois de mim teve a primeira, eu já fui da segunda turma, me formei em 2000, e aí, na época, não podia fazer estágio, jornalista, não podia, estudante de jornalismo não podia estagiar. Então, eu tive que esperar o curso terminar para eu poder procurar trabalho. E aí, meu primeiro emprego foi em 2021, de 2020 para 2021, eu trabalhei o meu primeiro e meu segundo emprego na área de jornalismo empresarial, atendendo empresa, olha que diferente, né? Empresa do segmento automotivo. Então, eu ia para empresas que fabricam insumos, né, produtos para carros e tudo mais, e era outra linguagem, outra roupa, outro vestuário, né? Era tudo terninho, arrumadinha, tudo engomadinha. E um dia, aqui em Sorocaba, eu fiquei sabendo que estava precisando de uma jornalista para uma assessoria de comunicação de agronegócio. Nossa, o que será isso, né? O que será que é agronegócio, né? Aí eu fui atrás, pesquisei e falei, poxa, é o que eu venho, né? Minha família tem, eu acho que não é tão difícil, né? Só que foi muito difícil no começo. Eu brinco assim com algumas pessoas que eu conto minha história, que eu cheguei até a sonhar com uma espiga de milho correndo atrás de mim, porque minha primeira matéria foi sobre o milho, para uma revista que eu tinha que interpretar vários artigos científicos de pesquisadores da Embrapa e tudo mais. E foi minha primeira matéria, sobre o cultivo do milho no Brasil. E aí foi bem difícil, bem desafiador, consegui vencer esse primeiro passo e aí eu acabei ficando. Né, como diz aí, o bichinho do agro me mordeu e hoje o amor, a paixão pelo agro é gigante. Aí eu fundei a Matriz da Comunicação, estou até hoje. Nesse total, desde esse primeiro trabalho no agro até hoje, já são 22 anos. Que bom. Isso é muito bom a gente entender, né, que as pessoas às vezes vê as pessoas já promissoras, né, já fazendo um trabalho, e acha que vai cair tudo ali, né, no colo, esquece de um alicerce, né, que você vem ali construindo desde o alicerce para ter base, para ter para ser sólido, né, e permanecer. Então, aí você começou, né, fundou a Matriz Comunicação, e assim, no que você se espelhou para fundar essa agência, né, que trabalha aí com pessoas, né, para mostrar a comunicação do agro? A princípio, eu confesso, assim, não vou enganar, não, porque a princípio eu fiquei com bastante medo, eu era muito nova, eu tinha 23 anos, eu era bem jovem. Então, jovem, né? A cabeça do jovem funciona em outra rotação, né? Então, eu tinha um pouco de medo dos desafios de ser empreendedora, e na época a gente não tinha essa abertura para o empreendedorismo como nós temos hoje.
Aí eu me recordo, eu saí dessa agência do agronegócio, fiquei lá aproximadamente 1 ano, saí no final de 2021 para 2022, e tinha uma amiga minha que trabalhava junto comigo, que saiu um pouco antes que eu, uns 2, 3 meses antes de mim. E ela me convidava, ela, Lu, vamos montar a nossa agência, vamos montar a nossa empresa. Eu falei, gente, mas eu vou montar uma empresa, né? Não tem nem computador, eu não tinha nem computador em casa. Como que eu vou montar uma empresa? Eu não tenho computador, eu não tinha carro. Como que eu vou montar uma empresa, né? Para mim era um negócio muito grande aquilo. Eu comecei literalmente do zero, literalmente do nada, assim, né? Nada vezes nada. O que eu tinha era um nome, porque eu já tinha trabalhado, né, no segmento, tinha tido resultados assim que chamaram a atenção, né, do agronegócio na época. Desbravei aí o mundo digital, porque na época ninguém acreditava em notícias em portais, ninguém achava, né, os clientes, os criadores que eu atendia especialmente de pecuária, achava que era perda de tempo eu divulgar uma notícia para um portal, né? A gente tinha alguns portais na época, e hoje, no fim das contas, quando eu faço alguma pesquisa do meu nome, no Google, por exemplo, eu consigo encontrar divulgação de notícia minha de 2005, de 2004, de 2007, 2010, que estavam naqueles portais que, né, as pessoas não tinham fé. Então, fui desbravando, né? Aí, só voltando à história da ex-sócia. Eu fiquei procurando trabalho, mandei currículo em São Paulo, mandei currículo no Canal Rural, nas revistas, na revista Nelore, revista DPO, revista Horse, procurei, assim, entre os meus contatos, né, de imprensa, procurei emprego, eu precisava trabalhar. Só que eu tinha que ir para São Paulo. E na época, fazia pouco tempo que minha mãe tinha falecido, e eu tinha irmãos pequenos em casa, e eu não consegui me desgrudar dos baixinhos lá. Então, e eles também estavam bem apegados a mim, né, até pela ausência da minha mãe e tudo mais. Falei, gente, não vai dar para ir para São Paulo, vou ter que ficar em Sorocaba mais um tempo. Aí eu falei para essa minha amiga, vamos, né, vamos tentar então. Aí nisso, um ex-cliente, uma pessoa que eu tinha atendido antes, já fazia um tempão que eu não falava com ele, me ligou e perguntou, onde você está trabalhando? Falei, a gente está vendo para montar a nossa empresa, né, a gente vai montar uma agência e vamos tentar a carreira solo. Ele, então eu quero que você divulgue meu leilão. Vem aqui em São Paulo, vamos fazer uma reunião. E esse foi o cliente número 1. Aí eu lembro que a gente foi para São Paulo e fomos de cometa e né, pegamos o metrô, fomos lá para a nossa primeira reunião e sentado na mesa ele pegou e fez assim, eu confio em você. A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, que responsabilidade o meu nome, né? Que responsabilidade. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer tudo e mais um pouco. E no fim deu tudo super certo, e esse leilão, né, foi muito bem divulgado. E aí ele indicou para outro, que indicou para outro, que indicou para outro, e aí os trabalhos foram fluindo, e a Matriz da Comunicação nasceu. Isso foi em julho de 2003. Aí a gente ficou trabalhando um tempo aí, digamos que de uma forma... a gente não chegou a abrir o CNPJ logo de cara, porque a gente não sabia se ia dar certo, né? E aí o nosso contador nos auxiliou com nota fiscal e tudo mais, durante algum tempo. E abrimos, quando a gente abriu, a gente viu assim, a gente chegou a fechar uma empresa SA e vimos que não tinha volta, né? O barco estava em alto mar, a gente tinha que navegar. Aí abrimos nosso primeiro CNPJ em 2005 e fomos em frente. Aí, só para concluir, a minha sócia, a família dela, o trabalho, tudo era em São Paulo, ela acabou voltando para São Paulo e ela saiu da nossa sociedade e eu segui em carreira solo, né? E até hoje, graças a Deus, estamos aqui. É isso aí, Lu. Olha só, gente, empreender não é fácil, não. Às vezes a gente vê e acha que foi uma coisa tão tranquila, né? Vai passar de bem aí. Então, antes do comercial, eu vou fazer mais uma pergunta para você e a gente vai para o comercial depois, tá? Uma pergunta aqui que é muito falada dentro do agronegócio, dentro do nosso meio aí, né? Que todo mundo fala que a gente tem que falar, mas como? Como podemos realizar essa comunicação, assim, que chegue, né, a outros veículos aí, a outros segmentos, a outros setores aí, para que o pessoal entenda que mudou só o nome, continua a roça, do mesmo jeito, produzindo, trabalhando, né, e tendo aí responsabilidades. Exatamente. Essa resposta, ela vale milhões. Vale milhões. A gente ainda não tem a resposta exata, mas a gente pode encontrar aí alguns caminhos, né? E ajudar, né, as pessoas a se organizar e a identificar aí quais são os caminhos a ser
trilhadas, né? Em primeiro lugar, eu penso assim, que como comunicadora do agronegócio, a gente precisa comunicar, de fato, aquilo que a gente faz, ser muito fiel ao que a gente faz, né? Às vezes a gente tem aquela empolgação de falar, de mostrar o que está sendo feito e a gente pode se perder um pouquinho na mensagem. Então, a mensagem ela tem que ser bem estudada, o que vai ser divulgado, porque a gente tem que responder algumas perguntas. Por que queremos divulgar aquela mensagem? E, principalmente, qual é o nosso público-alvo? Porque senão a gente não consegue ser eficaz no nosso trabalho, na nossa atuação da comunicação no agronegócio. Então, identificar o público-alvo, com quem a gente vai falar, como aquele público-alvo se comporta quando ele recebe as mensagens, traduzir o nosso trabalho, né, digo assim, o trabalho de uma empresa, o trabalho de uma associação, o trabalho de uma influenciadora, de um profissional do agronegócio, traduzir aquele trabalho em uma linguagem que ele entenda mais facilmente, porque o agronegócio tem muitos, digamos assim, tem o juridiqueza, o médico, né? Quantas vezes a gente vai no médico e a gente não entende nada que ele fala. Nós, do agronegócio, precisamos também traduzir essa mensagem. Mesmo quando a gente fala dentro da porteira, para o público de dentro da porteira, temos que levar a mensagem, a comunicação de uma forma mais simples e objetiva possível. Então, são os 2 primeiros passos aí para a gente ter uma comunicação assertiva. Em primeiro lugar, a gente comunicar real o que a gente faz de uma forma muito fidedigna, identificar o nosso público-alvo para embalar essa mensagem de um jeito que ele compreenda e se interesse por aquilo que a gente está divulgando. Muito bom. Olha, gente, vocês entenderam aí? Eu entendi muito bem. Então, primeiro, saber o jeito de falar, saber o que você quer passar, né? Para que você não passe em contradições, né? Às vezes você quer falar uma coisa, você fala, mas a pessoa entende de outra maneira. E isso é muito difícil. Eu sei que a comunicação, assim, você quer passar uma mensagem, se você não for muito bem instruído na hora que você passar essa mensagem, você passa e pode entender de modo equivocado quem está ouvindo, né? E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, porque a gente passa muito depressa, passa 20 minutos. Nossa, tem um monte de coisa que eu quero falar, não sei nem se vai dar tempo. Vai dar tempo. E a gente já volta. O programa Nas Ondas do Agro volta em instantes. A Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Tchô, larga de tanto veneno de mosquito em volta, vamos ficar tudo entuchicado. É as dengue, Beppe, eu que não vou ficar doente dentro de casa, Tá, e quanto tempo faz que tu não limpa o quintal? Tô esperando um dia de folga, Animal, o mosquito não tem dia nem hora. Vira essas garrafas, cata as latas, saco plástico e limpa as calhas. Pelo menos tu me ajuda? Claro, tá todo mundo contra a dengue. Evite água parada, verifique o seu quintal todos os dias e tenha mais saúde. Uma campanha do Tchô e Beppe e da Rádio Agro Hoje. A primeira rádio com programação 100% voltada pro agro brasileiro. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Conectando você ao agronegócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Programa Nas Ondas do Agro.
Pois é, gente, voltamos aqui, né, com a Luciene, da Matriz Comunicação, está aqui hoje conosco, falando sobre a comunicação no agro, porque a gente fala muito sobre isso, né, e a nossa rádio aqui, a Rádio Agro Hoje, ela foi criada para exatamente trazer mais informação e levar essa comunicação muito mais longe para muito mais pessoas, né. Então, a gente também traz pessoas que fazem comunicação do agro para às vezes até nos ajudar com ideias maravilhosas aqui no nosso bate-papo. A Rádio Agro Hoje, ela é 100% agro, e você que está aí ouvindo, quiser participar dos programas, e quiser falar com alguém da rádio, ou então ser nosso parceiro, é só entrar em contato com o WhatsApp 65999638161, tá bom? É só mandar que a gente responde, ok? Então vamos lá, Lu. Vamos fazer mais uma perguntinha aqui para você, porque comunicação é uma coisa que tem muita pergunta, né? Tem muita coisa. Muita coisa. E para fora do segmento aí, você tem uma forma de alcançarmos assim, o público da cidade, para que eles entendam melhor o agronegócio? Porque eu tenho uma meta na minha cabeça, que é falar nos lugares que não tem nada a ver com o agro, assim, diretamente, né? Por exemplo, um consultório médico, o que tem a ver com o agro ali dentro do consultório médico? A gente pensa que nada, mas tem muita coisa do agro ali dentro, inclusive remédios, né? Mas não é uma coisa que é ligada diretamente, assim, é indireto. É uma academia, né? Todo mundo vai lá, cheio de coisas, mas as pessoas não vão se ligar que está num lugar que também tem agro, né? Então, assim, eu queria levar essas informações. E o que você acha, assim, que nós temos que fazer melhor? O que nós estamos falhando? Ó, antes até de te responder, eu vou comentar com você sobre duas clientes que eu atendo, né? Eu atendo uma advogada e uma médica. A advogada, ela tem causas, advocacia trabalhista preventiva para o agronegócio. Porque muitas vezes os produtores rurais, as empresas, eles não sabem como se organizar antes de contratar o funcionário, antes de contratar aquela equipe, como formatar um contrato de safra, por exemplo. Então, às vezes, olha esse advogado como um profissional só da cidade. Não, ele também é um profissional do campo. A médica que você citou, também atende uma médica especialista em cuidados com a pele. Você quer mais um exemplo do que essas queimadas que a gente está vivendo hoje, essa cena, né, de ondas de calor que deixa a gente tudo doido, daqui a pouco está frio de novo. E a pele, né? Trabalhadores do campo, e a pele das mulheres do campo. Não só as pessoas que estão ali na lida diária do campo, de sol a sol, como também aqueles que ficam transitando do escritório para a feira, da feira para o escritório. Quem que cuida dessa pele? Quem que cuida desse cabelo? Né? É uma médica dermatologista. Então, assim, a gente trava um pouco o nosso olhar do lado de dentro da porteira e o lado de fora da porteira está totalmente envolvido no agronegócio também, né? Então, você falou isso, eu achei interessante a gente citar. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né? Para fora da porteira, o que a gente pode fazer aí para ajudar, né, a levar a mensagem mais distante? A comunicação, eu gosto assim de frisar, a comunicação é uma chave que ela abre muitas portas, mas ela precisa ser estratégica. A gente tem que desenhar esse projeto de comunicação de uma forma mais assertiva possível. Às vezes a gente pensa que o agronegócio não está preparado para se comunicar, que o agronegócio não tem investimento em comunicação, ou que o agronegócio não faz comunicação. Faz sim. A Exame, inclusive, um dado recente, tem um ranking das 400 maiores e melhores empresas para trabalhar no agronegócio. E nós temos na comunicação a ABEG, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que ela pesquisou dentro dessas 400 empresas do agronegócio quais que têm ações de comunicação. Ela pegou 59 empresas e dentro dessas 59 ela identificou que 81% das empresas têm verbas direcionadas para trabalho em comunicação. Então, as empresas do agronegócio estão, sim, trabalhando. 81% é muita coisa, é quase todo mundo. Né? Cada 10 empresas, só 2 não fazem comunicação, não investem. Então, a gente, de fato, o agronegócio está investindo em comunicação.
Mas por que será que não está chegando do lado de fora da porteira, né? Por que será que do lado de fora da porteira a gente vê que as pessoas não entendem do agro? Talvez o que acontece, que a gente percebe muito, é que tem outros canais que investem em uma comunicação contrária ao agronegócio, né? Tem muitas ONGs, muitas entidades que fazem um trabalho efetivo e massivo em comunicação e contrária, né, ao nosso segmento, por desconhecimento, muitas vezes. Então, penso eu que seja muito interessante as empresas adotarem uma estratégia de moldar a comunicação de forma a alcançar melhor os públicos dentro das casas, levar para eles de uma forma de informação o que é o agronegócio. Muitas vezes essas verbas de comunicação, elas estão alocadas de uma forma mais comercial, como atingir o lado de dentro da porteira. Então, são os anúncios, as mídias, os projetos de mídia, para atingir dentro da porteira. E a gente acaba esquecendo um pouco que a nossa visibilidade, a nossa reputação do lado de fora da porteira também influencia naquilo que a gente está trabalhando, no nosso trabalho e na nossa oferta. Então, essa estratégia, elaborar estratégias de informação que cheguem mais fáceis ao público urbano, que atravesse aí a porteira de fora da cidade. Inclusive, deixa eu beber uma água aqui. Semana passada, a gente se encontrou lá em São Paulo, na feira da Associação Brasileira de Marketing Rural, né? Uhum. Teve um painel que falou assim, que eu achei muito interessante o que o painelista falou. Ele falou assim, que nós, do agronegócio, precisamos mostrar para quem está na cidade que nós não somos só 30% do PIB. Então, assim, quem está na cidade enxerga o agronegócio como um número. Ah, o agronegócio é 30% do PIB. Mas a gente vai muito além disso. O agronegócio ele é tudo. Né? O agronegócio é a comida, é a roupa, é o óculos de sol, é o combustível que alimenta o carro. Né? O agronegócio ele expande, ele está no cosmético, ele está no shampoo, ele expande, ele vai muito mais além do que um número de 30%. E muitas vezes quem está fora, nos centros urbanos, olha para o agronegócio como uma cifra. Nossa, ali tem dinheiro. Ali a gente vai trabalhar e a gente vai ficar rico. Não é só isso. O agronegócio tem realmente recursos. Sustenta, mas é por quê? Porque trabalha bastante, sua bastante. E paga muita conta. Paga muita conta, que a gente tem, assim, recebe muito dinheiro e não paga. A gente paga um imposto e é caro, né? Os juros são caros. Os impostos, eu falo assim, é uma cadeia de imposto no agronegócio muito grande, porque tudo que você compra, você paga imposto. Aí você usa, produz e paga imposto, novamente. Aí você transporta, paga imposto. Aí você armazena, paga imposto. Aí você vende, paga imposto. Então, as pessoas às vezes acham que a gente não paga nenhum tostão de imposto. Então, a gente soma tudo isso no nosso custo e ele fica muito alto. A gente precisa fazer essa gestão de custo para que você venda, né, e não tenha prejuízo. Então, o nosso agronegócio, ele paga muita conta e eu falo que 99% dos empregos do Brasil ou, né, de outros países aí, dependem do agronegócio, porque se não tiver matéria-prima, a indústria fecha. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Por exemplo, um supermercado, né? Quando a gente entra no supermercado, a gente acha que agronegócio ali é só a gôndola de hortifruti. Mas o supermercado, ele está em toda a cadeia. Ele está no açougue, ele está no hortifruti, ele está na padaria, ele está nas gôndolas. E aquelas pessoas que trabalham ali são, de certa forma, empregados indiretos do agronegócio. Indiretos, é isso que eu falo. 90... Se não tiver matéria-prima, minha filha, parou tudo. Parou. Ó, não tem. Por isso que o agro não para, né? Não tem sabonete, não tem roupa, não tem pneu, não tem carro andando, né? Porque vai depender de combustível. Assim, as pessoas não fazem ideia. Então, quando eu falei aquilo num podcast, que sem o agro você vai estar a pé, né? Pelado, descalço, né? Não é? E é verdade, as pessoas ainda não perceberam que essa verdade que alguém escreveu, que não fui eu, isso não é frase minha, eu li em inglês e traduzi, ela é inglesa, essa frase,
tá? No food, no não sei o quê e tal. Então, eu traduzi ela e eu penso muito, assim, na hora de falar, né, sobre isso. Mas, Lu, eu preciso fazer uma pergunta para você sobre assessoria que você faz, assim, de imprensa, né? Tá. Qual que é a diferença você fazer assessoria de imprensa e publicidade? Porque eu sei que publicidade é propaganda, né, de alguma coisa. É isso mesmo? É isso mesmo. Explica para nós aí melhor. Isso mesmo. A publicidade, ela também divulga, os dois são comunicação. E os dois têm a sua eficiência dentro da estratégia para a qual eles são elaborados, né? A publicidade, de uma forma bem simples, ela é uma forma de você vender alguma coisa, né? Vender um ingresso para um evento, vender um produto, vender um serviço. A assessoria de imprensa, que também comunica, ela também vende, mas ela vende a informação. Então, ela leva a informação para as pessoas, através das divulgações, dos textos, da notícia, das entrevistas. Os dois, eles são importantes ao mesmo tempo dentro de uma estratégia de comunicação de uma empresa. Quando uma empresa for elaborar a estratégia de comunicação, é interessante ela conversar com a assessoria de imprensa dela para também contratar um plano de mídia, evoluir com um plano de mídia, porque eles se completam, eles se complementam, né? Porém, a assessoria de imprensa, ele não vai precisar pagar para o assessor de imprensa cada matéria que sai na mídia. Ele vai fazer um único valor, vai fechar um pacote de trabalho, um pacote de serviços por um valor X. E aí, dentro daquele valor X, o assessor vai conquistar vários espaços, né, que são orgânicos e jornalísticos nos veículos de imprensa para levar informação. E, em paralelo, também é interessante se caminhar com um pacote de plano de mídia, porque aí o plano de mídia ele vai alcançar os mesmos veículos ou outros veículos do público-alvo, né, que está sendo almejado, porém de uma forma mais comercial, levando ou institucional, né, divulgando assim, o propósito daquela empresa no segmento, o que aquela empresa está almejando dentro daquele público-alvo, de uma forma mais direta, digamos assim. Os dois são complementares, mas ambos são comunicação. Juntinho ali. Anda junto, são casca de bala. É isso aí. Mas eu falo assim, ó, às vezes as pessoas fazem uma propaganda e às vezes faltou a publicidade, né? Porque não adianta eu montar uma coisa bacana e não vê, ninguém vê. Então faltou a publicidade, né? Sim. Muito bom essa explicação sua. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque nós temos mais um intervalo comercial, mas pode ficar tranquila, nós não estamos com o tempo, está tranquilo o tempo, tá? Eu queria perguntar para você, assessoria de imprensa é para todos os produtores, para todos os tipos de empresa, ou assessoria é só para aquela pessoa que fala assim, não, eu não entendo nada disso, preciso de orientação. O que você acha, assim, das pessoas, pelo menos, fazer aí, tipo, uma assessoria de 1, 2 anos e para aprender a caminhar e se comunicar e ter acesso a tudo isso? Sim. Sim, respondendo inicialmente a sua pergunta, a assessoria de imprensa é para todos os portes, todos os perfis e todos os tamanhos. Porém, há a necessidade de uma adequação. Então, por exemplo, e por onde que começa essa adequação? Qual é o ponto-chave? A verba, né? Então, por exemplo, um pequeno produtor rural vai ter uma verba diferente de uma grande empresa multinacional. Então, adequando essa verba, o assessor de imprensa ele vai conseguir desenhar ali um projeto que atenda adequadamente o pequeno ou a grande multinacional, de acordo com a verba que cada um tem disponível. Depois que entrou na verba, né, que cada um pode investir, vai se desenhar o projeto, o que cada um deles estão querendo alcançar. Né, qual é a mensagem de cada um. Eu até trouxe um dado interessante aqui, também daquela outra pesquisa que eu mencionei, que fala o seguinte, o mesmo estúdio da BERJ, né? 91% das empresas que estão naquela pesquisa, elas contratam serviços de fornecedores de comunicação. E a assessoria de imprensa está em segundo lugar. Então, assim,
em primeiro lugar, perde só para eventos, porque evento também é comunicação. Exatamente. Então, quando uma empresa vai a um evento, ele também está investindo em comunicação. Um produtor, quando ele participa de um evento, também é um investimento em comunicação, em divulgação, em fortalecimento de imagem, em reputação, que é o que a assessoria de imprensa trabalha muito nisso, né? Então, eventos, por exemplo, é 63% e a assessoria de imprensa está em 59%. E por que isso? Porque se você vai participar de um evento, até eu tenho um canal no YouTube que eu tenho falado isso ultimamente, porque é uma observação que eu tenho feito nos eventos que eu participo com frequência. A empresa vai até o evento, ela monta um stand, ela tem um investimento legal, ela elabora um projeto bacana e ela não divulga. Ela não tem assessoria de imprensa, ela não põe aquela mensagem para frente. Então, assim, acaba que morrendo ali. Fica local, né? Fica local, fica só ali, naquele evento. Não reverbera aquela mensagem para os públicos. E um evento é uma ótima oportunidade para reverberar. Por isso, muito provavelmente, dentro dessas 91% das empresas, eventos de assessoria de imprensa tem diferença só de 4%. Porque as empresas grandes, elas entendem isso, a necessidade e a importância de você estar em um evento e de você também ter a estratégia da assessoria de imprensa caminhando em paralelo com a estratégia da comunicação. Então, não sei se foi claro, assim, né? Se eu consegui expressar de uma forma clara, basicamente é isso. É isso aí. Senão fica ali, né? Não adianta você fazer uma coisa muito bem feita, gastar uma grana e ficar ali naquele quadradinho, como diz o outro, dentro da bolha, né? Então... E às vezes é uma grana, assim, não, é tudo que ele tem para aquele momento, né? Se vamos falar de um pequeno produtor, de uma empresa de pequeno porte, é tudo que ele tem ali naquele momento. Então, ele precisa potencializar aquela presença dele, né? Então, sim, é para todo mundo. Só precisa adequar a verba, procurar uma assessoria de imprensa que dê match, né? Eu costumo conversar com os meus clientes que esse match é importante, porque a gente se fala todos os dias, a gente precisa ter uma afinidade com o seu assessor, que ele acaba entendendo e tendo acesso a informações que são confidenciais, que ele não pode divulgar. Então, tem que ser tem que ter uma relação bem estrita, né? Bem restrita, bem intensa, e aí deu match, teve afinidade, o trem, assim, tende a andar muito bem. E eu ia para o comercial, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por exemplo, eu contrato e eu quero fazer uma... Eu não entendo nada do que você trabalha com isso. Então, eu, Sônia, 0. Aí eu falo, Lu, eu vou te dar aqui uma coisa que eu quero fazer, né? Eu vou vender um bezerro, eu quero fazer propaganda dos meus bezerros e tal, mas eu queria fazer assim, 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 assim. Aí você faz, na cabeça, fala, meu Deus, coitada, né? Não vai dar certo desse jeito que ela quer. E aí, como é que você convence eu, Sônia, de que eu preciso te ouvir, né, para fazer da maneira mais que chegue a mais pessoas, que tenha essa comunicação que eu quero mostrar, mas eu acho que é fácil, porque eu não entendo nada de comunicação, então eu acho que fazendo assim vai dar certo. E você fala, dá aquele tapa, né? Ai, meu Deus, coitada, né? Sabe que essa pergunta é muito boa, porque eu passo sempre por isso. Isso aí é uma coisa que eu converso com o cliente logo no começo. Falo, olha, não é tudo não é toda a informação que encaixa em todos os veículos. Às vezes é muito comum o cliente chegar para nós, assessores, jornalistas, falar, eu quero sair na capa da Veja, eu quero estar na capa da Forbes, ou eu quero sair numa matéria no Jornal Nacional, ou no Fantástico, né? E não é assim, não funciona dessa forma, é uma construção, é um processo. Para convencer o cliente disso, também é um processo, porque logo de cara ele leva um balde de água fria. Então, muitas vezes a tendência dele é pensar, não, essa assessora aí não é tão boa quanto eu pensei. Porque, por conta de não entender tanto do mercado de comunicação. Sim, né? A gente trabalha com paixão, né, Soninha? O agronegócio, ele tem paixão. Então, o cara que vai vender um bezerro, ele é apaixonado naquele bezerro. Ele sabe cada grama de ração que ele deu para aquele bezerro ser um bezerrão, né? Todos os programas de melhoramento genético que ele passou com as gerações anteriores, né? Para poder gerar um bezerro daquele e poder ofertar para o mercado. Então,
tem todo um processo nos bastidores que o criador, que o pecuarista, falando, né, em bezerro, ele tende, assim, de olho fechado, ele sabe fazer as contas, né? Então, para ele, aquele negócio é um negócio da China, tem que estar no Fantástico. Só que é um processo, não é fácil. Eu, particularmente, né, vou falar de uma estratégia que eu adoto. Eu trago exemplos, né? Então, eu sempre ilustro para o meu cliente, olha, aconteceu isso com tal empresa, aconteceu isso com aquela empresa, eu elaboro uma pesquisa, eu trago, né, alguns dados aí de pesquisas, né, para eles verem como que é em outras áreas, como que outras empresas, o que aconteceu, né, de semelhante com outras histórias, para que eles vejam. Muitas vezes isso só não convence. Daí eu falo, tudo bem, vamos tentar. Aí ele vai ver que não funciona. Então, assim, a gente pode tentar e vamos ver o que acontece, né? Exatamente. Não funciona, mas assim, eu oriento de uma forma clara, né? Faço treinamento, faço media training com o cliente para ele entender como que é a relação com o jornalista, a relação com a imprensa, de onde a gente parte para escrever um release, qual é o nosso fundamento para escrever um release, o caminho do release entre a reunião de briefing até a matéria sair, né? Até sair a matéria numa revista, num podcast, numa TV. Esse caminho é longo, é um caminho de formiguinha, que leva uma folhinha por dia. É um caminho longo, mas vale a pena. Então, você, Soninha, você vai vender um bezerro e a sua assessoria falou para você A, B e C, pode escrever. A sua assessoria sabe o que ela está falando. Confia de olhos fechados, vai junto com a assessoria, porque vai dar certo. É isso aí. Viu, gente? Eu tinha essa dúvida aqui na minha cabeça, que eu gosto de perguntar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de perguntar as coisas para os outros. Então, essa pergunta aqui não estava nem na minha cabeça aqui, ó. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e volta para o último bloco, porque tem só mais uns minutinhos de programa. Gente, passa rápido. Mas muito rápido, porque o assunto é bom. A gente já volta. O programa Nas Ondas do Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Oi, essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A sua próxima aventura começa na Azul Viagens Cuiabá e Sinop. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Acesse o nosso site radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Nas Ondas do Agro. E voltamos aqui com o programa Nas Ondas do Agro, hoje com a Luciene Gazeta. Ela é CEO, eu falo ela de CEO, ela não gosta não, mas eu falo, tá? Da Matriz Comunicação, né? Uma assessoria de imprensa que atende aí produtores rurais e outros setores aí, tem médicos que ela atende, várias outras coisas. E estamos aqui falando um pouco de comunicação, numa rádio que é comunicação do agro, 100% agronegócio, e você que está aí do outro lado assistindo a gente, pode fazer pergunta para a Luciene pelo WhatsApp 65999-638161
e também ser nossos parceiros aí, participar do nosso programa também, tá, gente? Só entrar em contato aí. Luciene, uma das coisas assim que hoje, né, essa pecinha aqui, ó, né, ela hoje tá na mão de todo mundo, né? Isso aqui faz parte do trabalho das pessoas. Às vezes as pessoas não entendem porque um celular é tão importante hoje, não é só para telefonar. Tem muita coisa aqui dentro que faz parte do nosso trabalho, que a gente digita aqui e faz tudo de onde você estiver. Então, assim, veio para melhorar a comunicação e como é que fala? Rapidez aí no que você faz, né? Mas, e as mídias sociais hoje, assim? Analisa aí um pouco pra gente, Instagram, YouTube, LinkedIn, e tem mais um monte de coisa social. Gente, eu sou sincera com vocês. Eu não entro eu não tenho todas as mídias sociais, não sou de ficar em todas as mídias sociais. Eu tenho página no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube também eu tenho. Eu ponho uns vídeos lá que eu acho interessante no YouTube, vídeos que eu vivi. Mas assim, a gente precisa ter aquilo que a gente consegue administrar. Não adianta você ter todas as mídias sociais e você não administrar bem. Então assim, eu ainda acho que eu sou bem relapsa com uns, né? Mas como o Instagram e o Facebook hoje é junto, então as duas vai de uma vez, né? Mas as outras ficam aí a desejar. O que você me fala, Lu? Para a imagem do agronegócio aí, o que essas mídias sociais podem ajudar a gente? Nossa, as mídias sociais hoje são fundamentais na estratégia de comunicação das empresas. Não tem como, totalmente não recomendado uma empresa não investir na comunicação digital, né? Que eu coloco esse título aí, digamos assim, comunicação digital, que é a presença em mídias sociais e mídias digitais em geral, que é Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, site, WhatsApp empresarial, né, ter o WhatsApp da empresa, né, dividir a empresa com o pessoal, para poder organizar melhor as estratégias. Então, assim, hoje a comunicação digital ela é fundamental dentro das estratégias de comunicação, inclusive ela vem a complementar o trabalho da assessoria de imprensa, porque muitas vezes eu como assessora, eu estou falando com um jornalista e o jornalista me pergunta qual é o Instagram do seu cliente, deixa eu dar uma olhada no Instagram dele. Então, assim, isso é muito comum acontecer, de 10 jornalistas com quem eu converso, 9 me pedem o Instagram do cliente, ou Instagram, ou YouTube, ou LinkedIn, que hoje são as principais, né? TikTok é muito difícil alguém perguntar, mas Instagram, LinkedIn e YouTube é sempre, né, principal. Então, assim, eu considero hoje, assim, o mais importante das mídias sociais dentro das empresas, para que elas formatem o seu canal como um cartão de visitas. Ali as pessoas vão entrar para identificar o que a sua empresa faz, o que o seu negócio faz, qual é o serviço que você desenvolve. Então, é importante ter fotos bem bonitas, atuais, conteúdos atualizados. Muitas vezes é uma mega empresa, a gente entra no Instagram, a última postagem dela foi em junho de 2023, tem 15 meses. Então, assim, é interessante ter postagem toda semana, pelo menos uma vez por semana, com conteúdos bem elaborados para que levante realmente o interesse das pessoas em seguir, porque as mídias sociais hoje elas dispersam os nossos interesses, né? A gente anda para ver uma coisa e antes da gente ver aquela coisa, você vai passando sua tela, você já viu 10, antes de entrar naquela coisa que você vai ver. E às vezes você até esquece daquela porque outra coisa te chamou mais atenção. Então a gente tem que ter esse cuidado de levar conteúdo atrativo para o nosso público. E uma coisa em comunicação que está me chamando muita atenção, inclusive eu estou estudando sobre isso agora, são sobre os conflitos propositais gerados nas mídias sociais para gerar engajamento. Então, assim, tomar muito cuidado com isso. A gente está vendo isso acontecer de uma forma, assim, muito clara na política hoje, sem citar nomes de candidatos, né? Mas isso está muito factual. A política está usando essa estratégia de uma forma muito inteligente, o marketing muito inteligente, para promover o nome do candidato, né? São os conflitos, as brigas,
as contradições. E aí isso gera muito engajamento, porque faz parte do nosso DNA humano, lá do Homem das Cavernas, nós sermos defensivos, a gente atuar na defensiva. Então, o que acontece? Quando a pessoa entra ali, ou ela vai defender um, ou ela vai defender o outro, ou ela vai acusar os dois. Então, é muito difícil alguém que entre ali para colocar pano quente e acalmar a situação. Então, toma muito cuidado com a participação nesses conflitos e até mesmo ao gerar esse perfil de estratégia de comunicação, porque isso influencia diretamente na reputação da empresa, ou da marca, ou da pessoa, né? Por exemplo, um influenciador que parta para o lado do conflito e das informações divergentes, se isso acaba saindo do controle e isso mancha a reputação dele, para conquistar depois, reconquistar, é muito difícil. Leva-se anos para você fortalecer uma marca, para você dar ter um nome forte, mas é isso aqui para perder. Então, assim, tem que tomar muito cuidado aí com as estratégias de conflitos. E também penso que seja uma estratégia muito interessante direcionar para a equipe que trabalha com você também tomar cuidado. Porque hoje a gente tem até empresas, por exemplo, no segmento de bebidas, que o funcionário ele não pode postar fotos bebendo uma bebida da outra marca, do concorrente. Então, assim, há a necessidade de um profissional de comunicação que pode, inclusive, ser o próprio assessor de imprensa, a treinar essa equipe, a levar essas orientações de comportamento na mídia digital, na mídia social, para que isso também não gere situações delicadas aí para a marca nas mídias sociais. Acredito eu que esses três pontos são os mais importantes atualmente. É muito importante. Uma das coisas assim, que não me atrai a coisa é aquela coisa dessas lacração, assim, sabe? Eu já não gosto de TikTok, já não é à toa, sabe? Eu leio notícias de manhã, eu gosto de ler sempre a hora que eu acordo, para ler mesmo, para parar e ler. Então eu vou procurar o que me interessa para mim ler, porque eu preciso aprender o que eu preciso saber, que é clima, mercado, chuva, clima, assim, eu quero saber onde choveu, né? Então eu começo a procurar, né, com as meninas aqui, principalmente em grupos, se choveu em tal lugar, então. Então, assim, eu acho que você, a hora que abre a sua rede social, você tem que ter o foco naquilo que você quer saber. Então, hoje eu chamei meu marido cedinho, falei, tô lendo aqui, expliquei para ele a notícia, falei, vai acontecer isso, tá assim, 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 assim. Então, sobre o mercado, sobre produção agrícola, sobre exportação, essas coisas tudo. Então, a gente conversa, eu abro para ver como é que tá tudo, as coisas, e a gente vai tomar café, a gente conversa sobre isso, sobre o que está falando. Então, é muito importante você focar naquilo que você faz. Sim. Eu falo sempre isso, Lu, uma das coisas que eu sou muito preocupada de pôr a nossa empresa aqui, o meu trabalho do meu marido, em primeiro lugar, entendeu? Por quê? Porque eu dependo disso aqui para viver, entendeu? Isso aqui é o nosso comércio, nosso trabalho, nosso suor de muitos anos. Então, eu não posso pôr ele em segundo lugar em plano nenhum. Eu sei que a gente fala de Deus, fala de família, essas coisas, eu estou falando de negócios, né? Então, negócios, a fazenda é em primeiro lugar. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha para você, porque ainda tem 5 minutinhos, 4, né, na verdade. Que delícia! Fazer a última pergunta aqui para a Luciana. Eu vou ler para você essas duas perguntas e você responde junto, tá? Tá bom, combinado. Quais os principais pontos positivos, né, da reputação, né, para agregar uma empresa do agronegócio? E para finalizar, você já deixa aí as sugestões para os produtores rurais, né, para eles trabalhar aí com comunicação, com agronegócio, divulgação do agronegócio. Certo. Bom, vamos lá, vamos começar com os pontos positivos. Principalmente o fortalecimento a reputação e a identidade, eles caminham juntos. Acredito que dá para a gente partir dessa linha. Reputação e identidade caminham juntas. Ou seja, a gente não consegue fortalecer uma reputação que não seja real. Então, por exemplo, a assessoria de imprensa está lá fazendo um trabalho grande ali para que aquela pessoa, né, vamos dizer, a gente está divulgando um CEO, para que aquela pessoa seja respeitada, tenha um nome fortalecido. Mas aí, num evento, essa pessoa tem um comportamento contrário
aquela divulgação. Ou no Instagram, aquela pessoa usa termos diferentes do que está lá na matéria, na notícia. A reputação dela não vai se fortalecer. Né? Então, assim, reputação e identidade caminham juntas. Então, é muito importante que a pessoa, quando ela vá acessar uma assessoria de imprensa para divulgar a sua imagem e ser fortalecida, que ela seja muito fiel ao que ela realmente é, para que aquilo seja uma tradução da realidade. Né? Então, isso em primeiro lugar. O outro ponto positivo é o fortalecimento da imagem. Quanto mais você estiver na mídia, mais forte a sua imagem está, porque você está fazendo um trabalho de divulgação para fortalecimento da sua marca na mídia. E, em consequência, o fortalecimento da reputação ela influencia em novas parcerias, porque um nome forte vai aproximar pessoas. Né? Então, entidades, associações, empresas, parceiros de negócio e até mesmo clientes vão querer se aproximar e comprar aquele produto, ter acesso àquele serviço, porque aquela marca está forte. Né? Ele leu uma notícia daquela marca, daí passou um tempo, ele viu uma entrevista do CEO ou do gerente nacional daquela marca, e passou um tempo, ele estava lendo um jornal e ele viu um anúncio daquela marca também. Então, vai se ligando, né, uns pontinhos aí da comunicação e ele vai fortalecendo, consequentemente, as parcerias novas, aproximando e atraindo novos investidores. E, assim, como sugestão que eu penso que seja muito interessante, assim, em primeiro lugar, é ter em mente que a comunicação é investimento. Nunca a comunicação é gasto. Então, no seu planejamento de mídia anual, no seu planejamento, na sua gestão anual do negócio, já deixar uma fatia designada para a comunicação. Já tem uma fatia ali do seu orçamento de comunicação. O que eu vou fazer com essa fatia? Não importa. Que seja assessoria de imprensa, que seja publicidade, que seja evento, tem que ter uma estratégia desenvolvida e uma verba já garantida para você conseguir cumprir essa meta, porque a comunicação é investimento. Se você não se comunicar, você não está em evidência. Se você não estiver em evidência, as pessoas não sabem que você existe. E aí a gente volta lá no início da entrevista, né? O agro se comunica mal. Nós não podemos nos comunicar mal dentro da nossa casa, que é do lado de dentro da porteira. Então a gente começa organizando a casa, nos comunicando com os nossos seguidores, com o nosso público-alvo primeiro, da forma correta, para levar uma mensagem legal para o lado de fora da porteira. E aí fortalecer ainda mais a nossa imagem. Né? Por exemplo, tem empresas que são reconhecidas em qualquer segmento, e a empresa é de um determinado segmento específico. Né? Tem marcas que são conhecidas que você vai lá e você vê aquele tiquezinho assim, você já sabe que aquilo ali é uma marca de tênis. Você não precisa nem ler o nome da marca. Né? Então, é importante que essa mensagem seja transmitida da forma adequada, com constância, porque a comunicação é um investimento. Lu, quero agradecer, muito obrigada aí por você aceitar estar conosco, tá? É um prazer sempre falar com você sabe disso. E espero que a nossa conversa, né, ajude aí bastante produtores, bastante pessoas aí, para que entendam melhor sobre comunicação. Muito obrigada a todos. É verdade, ter contribuído, né? E quem quiser saber mais pode me procurar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Lu Gazeta, e eu estou à disposição. Obrigada, Estelinha. Obrigada a toda a equipe técnica e aos ouvintes aí que estão conosco, assistindo pelo YouTube ou ouvindo aí pelo aplicativo. Muito obrigada, gente, e até terça. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama o agro, comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Agosto chegou com tudo e o Amiguito trouxe uma oferta imperdível para você. Internet ultra rápida, conexão estável.